Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre do terceiro ano do ensino médio. Nossa aula de filosofia, ela começa com a leitura lá na página 80 do caderno do aluno de vocês, com o primeiro texto que vai introduzir o nosso tema do segundo bimestre. Tudo bem? Então a gente vai fazer essa leitura conjunto aqui, vocês vão lá pegar o caderno do aluno de vocês, abrir na página 80, eu vou explicar esse texto para vocês e depois vocês vão lá no link que eu vou deixar de atividade para vocês responderem algumas questões sobre essa leitura, tá certo? Então acompanha comigo aí no caderno do aluno de vocês, Filosofia e Vida é o nome do texto. Começando aí, ó. Temos observado, em diferentes momentos, especialmente por meio da imprensa, que o sistema representativo de governo das democracias pelo mundo vem perdendo o apoio da população. Né? Como assim sistema representativo? A gente vive uma democracia representativa. Nós não decidimos diretamente os rumos políticos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, através de um voto. A gente decide o que através do voto? Escolher um representante e esse representante ele vai tomar as decisões políticas. Então existe um momento, né, nos períodos eleitorais, onde os candidatos à representação popular aparecem, né, demonstrando aí suas visões, demonstrando aí suas posições, e o brasileiro, né, no caso nós, vamos escolher qual se adequa mais à nossa visão e aquilo que a gente acha que seria uma decisão política aceitável. Tudo bem? Então, o que está falando aqui o texto? Que esse sistema de representatividade ele está entrando em crise no mundo, né? Muitas vezes o cidadão comum ele não se sente representado pelas instituições. Né? Ele não sente que as instituições eleitas democraticamente o representam de certa forma. Vamos lá. O crescente número de votos brancos e nulos, isso é um fato, são sinais de esgotamento do sistema representativo do governo. Ou seja, você já viu em momento de eleição as pessoas dizerem assim, nossa, não tem em quem votar, né? Eu vou votar nulo, vou votar branco, porque eu não concordo com ninguém, eu não gosto de nenhum dos candidatos, com nenhum eu me identifico, né? Então eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco, né? Isso é um sintoma dessa crise de representatividade dos nossos tempos atuais. Nas democracias modernas, a representação está relacionada ao processo eleitoral, de forma que os representantes eleitos pelo povo têm o objetivo de conhecer as suas demandas e discuti-las para que prevaleça o bem comum. Contudo, o que temos presenciado cotidianamente é que parte significativa dos representantes eleitos pelo povo tem se desviado da finalidade do seu cargo, né? Ou seja, exemplos que a gente tem aí inumeráveis através da mídia de corrupção, né? Pessoas que são eleitas para determinada função e se corrompem muitas vezes, né? Não fazem como deveria ser feito, né? Desviam recursos públicos ou então tomam decisões que não são democráticas. O que se nota é um sistema de privilégios, de favorecimentos, né? Quando um determinado representante público ele tenta favorecer alguém, né, da sua família, alguém do seu partido político, está acontecendo ali uma troca de privilégios, o que na República não deve acontecer, né? Quando as coisas devem ser tomadas de forma transparente, num momento de corrupção, acontecem favorecimentos a indivíduos particulares. Todos esses eventos têm conduzido significativos segmentos da população a questionarem a democracia e seus modelos de representação. Mas será que a democracia deve de fato ser questionada? Por que os representantes eleitos, por vezes, deixam a desejar no desempenho de sua função? É correto a gente questionar a democracia? Será que o problema da corrupção no Brasil é um problema de democracia? Porque os representantes eleitos, por vezes, deixam a desejar.
né? Vamos pensar um pouco mais sobre a democracia e seu sistema representativo. Então, aqui a gente já começa a perceber a importância aí desse tema do segundo bimestre em filosofia, né? Um tema de filosofia política, tudo bem? Numa sociedade democrática, os representantes eleitos devem atuar de forma a garantir a igualdade de todos perante a lei. Então, a democracia ela pressupõe que diante da lei todos são iguais. Ninguém deve ser favorecido por ser filho de Cicrano, por ser filho de Beltrano, como aconteciam nas dinastias, como aconteciam nas monarquias, mas na república, numa democracia, as pessoas são iguais perante a lei e não atuar somente segundo a sua base eleitoral, né? Segundo aqueles apenas que votaram em mim, segundo aqueles que pensam como a mim. Nesse contexto, os costumes e a liberdade de pensamento e expressão devem ser garantidos para que os interesses e carências de indivíduos ou grupos pertencentes a toda a sociedade democrática possam ser reivindicados e considerados. A diferença em relação à democracia significa indiferença aos mecanismos que garantem a liberdade e a igualdade. Como seria sua vida se em sua família, em seu cotidiano escolar e em seu trabalho, você não tivesse direito de expressar e de reivindicar tratamento digno, né? Nós somos pessoas que gostamos de ser representados, que gostamos de ser ouvidos, que gostamos de ser considerados, ter a nossa opinião levada em conta, né? E isso é importante dentro de casa, dentro da escola, é importante na nossa cidade, é importante no nosso bairro, é importante no nosso país também. Essa experiência de participação política. Se não pudesse manifestar seu sentimento religioso, ou convicções políticas, né? Imagina se você fosse perseguido pela religião que você acredita. Imagina se você fosse perseguido ou criminalizado pela sua posição política. Se fosse vetado escolher o que fazer nos momentos de lazer. Pense nisso, né? Em termos também da nossa sexualidade, por exemplo, existir perseguição por motivos, por questões sexuais, por questões relacionadas com a saúde, né? Eu ter uma doença e ser, de certa forma, sofrer discriminação por causa dessa doença, como aconteciam com os leprosos na época do período medieval, por exemplo. Ou quem adquiria, né, a peste bubônica, né, a peste negra, era considerado castigado por Deus e aí tinha que ser isolado da sociedade. Vamos lá. A democracia representativa apresenta falhas, isso é verdade, e demandas para o seu aperfeiçoamento. Existe muito que caminhar para a gente se desenvolver enquanto experiência democrática no nosso país. Entender suas possibilidades e fragilidades e, principalmente, pense em como podemos aprimorar a organização democrática na sociedade brasileira contemporânea. Tudo bem? Então, olha só, a partir da leitura desse texto, vocês peguem esse caderno do aluno, leiam esse texto com bastante atenção, demoradamente, vejam meu vídeo com a explicação algumas vezes, entra no link das atividades que eu vou disponibilizar para vocês e respondam as questões, tudo bem? Essa é a nossa aula dessa semana. Você pode, se tiver alguma dúvida, mandar lá no link de dúvidas, né? Qual é a sua dúvida? Na semana que vem eu venho com a resposta, tudo bem? Então aguarde o próximo vídeo da semana que vem. Fique em casa e até a próxima.